Olá, internautas! É desta forma que invadimos a sua tela para lhe trazer o programa Saber Sem Limites. Um programa super interessante, um programa que de certa forma irá agregar valores. Como a primeira edição, hoje temos um convidado de luxo, um jovem visionário, empreendedor, um jovem que dispensa qualquer tipo de apresentação. Vou pedir desde já o nosso convidado para que tome o assento e que possamos ter um dedo de conversa super interessante. Quero pedir ao estimado internauta para que não desgrude da sua tela, pois temos uma conversa super interessante. Desde já vou pedir ao nosso convidado para que se apresente aos nossos internautas. Boa noite aos internautas, boa noite ao ilustre. Eu sou Juliás e estou aqui. Muito bem, muito bem. O nosso tema do dia de hoje é jogos de azar e as suas consequências. É quase impossível vivermos numa sociedade sem jogos de azar. Temos inúmeras situações que relatam acerca de jogos de azar. Como a primeira pergunta, eu coloco ao nosso convidado de luxo, como ele já se apresentou, o que são jogos de azar em poucas palavras? Bem, de um modo assim resumido, jogos de azar são jogos ou atividades em que não se vence pela habilidade ou estratégia. Quer dizer, até chega a ser um certo paradoxo, porque são jogos de azar, mas que se vence através de sorte. Então, em poucas palavras, acho que é mais ou menos isso aí, os jogos de azar. Ficou a dica, querido internauta, que jogos de azar são aqueles que não são vencidos por uma estratégia, mas simplesmente pela sorte. Isto nos leva a crer que existem situações em que perde-se muito dinheiro. Muito bem, estamos agradecidos pela resposta que aqui foi nos dada. A outra questão que eu quero colocar ao nosso querido e respeitado convidado: quais são os diferentes tipos de jogos de azar que são mais praticados? Bem, para o nosso caso, né, olhando para o nosso contexto em Moçambique, eu acredito que a prática desses jogos já vem há um bom tempo. Eu acredito que desde o Moçambique da sorte, a lotaria, totobola. Então, pronto, temos vários tipos, temos cassino, temos a lotaria, temos apostas esportivas e entre outras modalidades desse tipo de jogos. Muito bem. As respostas estão a ser muito interessantes, que de certa forma irão agregar valores para aqueles que nos veem a partir de lá de casa, na sua tela. Ouvimos aqui diferentes tipos de jogos de azar que foram relatados e a dica ficou que esses jogos não são recentes, são jogos que já lá vêm há bastante tempo. A questão que eu coloco agora ao nosso estimado convidado tem a ver com a questão, passa a redundância, ligada à saúde mental. Será que os jogos de azar, eles podem ter algum impacto na saúde mental dos seus praticantes? Bem, eu acredito que sim, por mais que eu acho que o nosso governo tenha olhado eu acho, né, na minha humilde opinião, com uma certa negligência. Esses jogos, quando mal geridos ou praticados de forma irresponsável, têm consequências graves, drásticas para a nossa sociedade. Então, sim, trazem problemas. Ouvimos aqui mais uma dica, que de facto os jogos de azar têm um impacto extremamente grave na saúde mental. Gostava de saber de si quais são as consequências financeiras que os jogos de azar podem trazer para os seus praticantes. Bem, eu acho que numa primeira fase, quando um jogador ou uma pessoa está envolvida nessas atividades, bem, eu acredito que através das propagandas que estamos expostos, então a pessoa acaba se interessando, se inteirando, e quanto mais tenta recuperar os ganhos ou as perdas, acaba se afundando. Razão pela qual que começa como uma diversão e, num passar de tempo, a pessoa já está a investir salário para esses jogos. Então, quando chega a ter esse extremo, é um estágio preocupante. Realmente. É aconselhável, numa primeira fase, esse é um sinal, né? Quando tu começas a usar o salário para fazer essas apostas ou esses jogos, é procurar um aconselhamento ou uma pessoa que possa lhe ajudar a sair desse. Pois.
Querido internauta, estão aqui a ficar algumas dicas extremamente importantes. Ouvimos de antemão que os jogos de azar têm as suas consequências financeiras. Os jogos de azar começam como se fosse uma diversão, uma mera diversão, mas a posterior as pessoas vão se mergulhando nas águas profundas, só lá despertam que já estão extremamente mergulhados, até chegar ao ponto de usar o seu próprio salário. E não só uma parte do seu próprio salário, algumas pessoas acabam mesmo a usar todo o salário para a prática desses jogos de azar. Estamos a ter... Desculpa lhe cortar, só para acrescentar. É que quando tu já estás no estágio do salário, começas já a contrair algumas dívidas. Certamente. E aí já é onde vem a queda financeira da pessoa, porque tem que se endividar. O salário já não basta para outras atividades, essas atividades que se praticamente tornam-se um vício já, né? Então você vai contraindo algumas dívidas para continuar a jogar e aí realmente tem um estrago financeiro terrível. Uau, interessante. Internauta, as dicas estão a ficar. Jogos de azar trazem consequências graves na questão financeira. Cada vez mais você entra pensando que quer resolver um certo problema. Pelo contrário, vai criando mais problemas para si mesmo. E problemas ligados a questões financeiras são problemas seriamente graves. É preciso tomar muito cuidado. Eu quero colocar mais uma questão que tem a ver com a existência de medidas. Quais são as medidas eficazes que podem evitar o vício aos jogos de azar? Bem, pelo que eu saiba, eu acho que não existem medidas 100% eficazes. Existem algumas medidas de combate, não? Por exemplo, ter certos limites ao apostar, não ter exageros, porque eu acredito que os jogos de azar cá no nosso território são protegidos por lei. Né? Segundo a publicação do Boletim da República de 2010, né, de 10 de fevereiro, os jogos de azar são geridos, são tutelados pelo setor do turismo. Então, sendo assim, são jogos protegidos por lei. Então, pronto, eles têm aí os jogos disponíveis, mas não têm as medidas para controlar esses vícios dos jogos de seus apostadores. Então, acho que até então é mesmo um risco apenas. Significa que no território nacional os jogos de azar são tutelados mesmo atualmente pelo Ministério de Cultura e Turismo. Certamente. Segundo o Boletim da República, desde fevereiro de 2010, é isso. É mesmo assim. Pelo que podemos perceber aqui que os jogos de azar têm um impacto financeiro, quero acreditar que também eles têm algum impacto na socialização e na família. Certamente. Como é que os jogos de azar podem impactar a relação familiar e a relação social? Bem, uma vez é assim, os jogos de azar, para os já considerados, entre aspas, viciados, tem o lado financeiro muito frágil. E nós sabemos que, de alguma forma, tem dificuldade para suprir algumas necessidades básicas. Certo. Com isso, acaba degradando a relação. Porque uma pessoa, vejamos, uma pessoa que já está nisto por vício, é difícil de ouvir um conselho simples, e sendo assim tem dificuldades de acatar e de suprir algumas necessidades. E para algumas pessoas que não são empregadas, chegam até a cometer alguns furtos para poder alimentar esse vício. De referir que os jogos de azar acaba sendo um vício como qualquer outro. Então, o apostador ou a pessoa que está a praticar é obrigada a criar outras formas de arranjar um budget ou um capital para continuar a apostar. E quando o salário não basta, as dívidas não basta, a pessoa acaba entrando em caminhos mesmo muito perigosos. Então isso traz sim, uma degradação de relação familiar visível. Uau! Os jogos de azar são mesmo de azar. Até separam famílias, separam a socialização.
é preciso ter muito cuidado. Eu gostava de saber de si, o que o governo deve fazer para, de alguma forma, sensibilizar aos praticantes dos jogos de azar a não se mergulharem ao fundo. Eu acho que o governo realmente deve, da mesma forma que temos fortes campanhas para aderência a esses jogos, eu acho que já está na altura de haver uma campanha de consciencialização, certo? Para a prática desses jogos de forma responsável. Uau. Porque, ora vejamos, temos casos em que, existem perdas mesmo familiares, de pessoas que perdem a vida e cometem suicídios e outras formas de desgraça. Então, eu acho que o governo deveria criar uma campanha de consciencialização. Na mesma proporção que temos as propagandas para a aderência, deveríamos ter também uma campanha de consciencialização para o uso responsável ou a prática responsável desses jogos. Certamente. Certo. Quais são os recursos disponíveis, se é que existem? Quais são os recursos disponíveis para que haja uma luta incessante daqueles que são praticantes assíduos dos jogos de azar, de modo que eles não se tornem viciados e crônicos? Bem, eu acho que numa primeira fase, eu acho que o governo deve usar os mesmos veículos que usa para fazer chegar essas propostas. Porque agora vejamos, hoje em dia tu não precisas estar em frente a uma TV, não precisas ter um smartphone. Eu acho que as operadoras de telefonia móvel têm contato com as casas de apostas e tu já recebes a mensagem no seu próprio celular. Mesmo para quem não tem contato com esse tipo de atividade, recebe essas mensagens frequentemente. Então, isso faz com que a pessoa acabe sentindo uma necessidade de experimentar. E então o governo deveria usar os mesmos veículos para fazer chegar essas campanhas, para fazer chegar essas mensagens de sensibilização das pessoas. Que usam os órgãos de comunicação social, que são veículos que têm disseminado esta informação no que concerne aos jogos de azar. Nós temos visto muitos influencers a participarem nas campanhas de adesão ou aderência aos jogos de azar. Então o conselho ficou aqui do nosso grande painelista, este que tanto tenho respeito, que dispensa qualquer tipo de apresentação. Ele disse que o governo deve usar os mesmos meios de comunicação, aqueles veículos que eles usam para a disseminação da informação de adesão aos jogos de azar, que sejam os mesmos meios usados. Uau, interessante. Como que os jogos de azar podem afetar a produtividade do trabalho e o desempenho acadêmico? É como eu havia referido anteriormente, uma pessoa viciada, seja qual for o vício, tem dificuldades em socialização, porque o vício acaba afetando o lado pessoal, o lado profissional da pessoa, seja qual for o vício. Então uma pessoa viciada em jogo de azar também não tem o foco no trabalho, perde o foco. Porque a pessoa só quer saber de fazer aposta, quer saber de fazer lucros. E nós estamos a ter esse problema com a juventude, principalmente. O imediatismo, nós queremos o dinheiro rápido. Eu acho que o que acaba levando as pessoas a entrar para essa atividade é a possibilidade de se fazer um dinheiro rápido. Porque as propagandas que nos são vendidas, posso assim dizer, então levam a crer que você pode faturar em pouco tempo, sem muitos riscos, e o que não é verdade. Eu quero acreditar que não existe nenhuma casa de aposta que esteja a ter que não esteja a ter lucros, né? Neste caso. Que não esteja a ter consequências. Exatamente. Então é difícil, não vão criar um jogo para perder. É difícil alguém criar uma casa de aposta para dar dinheiro. É difícil. Estão a ficar as dicas. Nós somos tentados a fazer um dinheiro rápido e aquilo acaba se tornando um vício. E o facto de querermos o imediatismo, já não trabalhamos, os jovens já não estão preocupados em arranjar um trabalho decente, em esperar ganhar o seu salário mensal. Queremos investir, sim, é uma forma de investir, mas esse não é um investimento. Não é um bom investimento. Porque um investimento que tu tens, digamos, 0,3% de possibilidade de ganhar, não é um investimento.
Então acaba não sendo investimento este. E pronto, é mais ou menos por aí. Queridos internautas, a conversa está a ser super interessante com um painelista, conforme o que eu havia dito anteriormente, que dispensa qualquer tipo de apresentação, mas porque temos os nossos compromissos comerciais, vamos ao intervalo e voltamos no estalar do dedo. Não saia daí, porque temos muita coisa ainda para lhe proporcionar lá deste lado. Na vida é necessário que a gente viva não para que a nossa presença seja notada. É necessário que a gente viva para que a nossa ausência seja sentida diante das pessoas, por conta do nosso caráter, por conta da nossa personalidade, por conta das nossas atitudes diante de todos que nós amamos, diante dos irmãos, diante da sociedade, diante dos colegas, diante dos familiares. É necessário que tenha em mente isso e pense nisso. Ninguém pode limitar uma mente criativa de Deus. Para trazer o programa O Mundo Cristão. O Mundo Cristão é um programa que sempre lhe traz a palavra de Deus. É sempre bom quando nos alimentamos da palavra de Deus, porque Estimado internauta, estamos de volta para mais um dedo de conversa aqui deste lado. Só foi um estalar do dedo para atendermos as situações comerciais. Voltamos para mais um dedo de conversa. Para você que acaba de ligar a sua tela, o nosso tema para o dia de hoje, no programa Saber Sem Limites, é jogos de azar e as suas consequências. Como o nosso painelista aqui bem disse, que os jogos de azar são jogos que são praticados à mercê da sorte, ou seja, que as pessoas só vencem mediante uma sorte, não por um conhecimento tal. Voltamos ao nosso painelista. Gostava de saber de si, qual é o papel da regulamentação governamental na prevenção dos problemas associados aos jogos de azar? Pronto, eu acho que o governo aqui tem um papel muito pertinente na proteção desses apostadores, porque eu acho que falta mesmo essa regulamentação e um acompanhamento, porque estamos a ter vítimas, né, de apostadores que estão a acabar por não conseguir lidar com essa condição da sociedade, essas questões esses problemas que os jogos de azar vão provocando. Eu acho que as casas, não existe, eu não sei, a lei ou é muito permissiva, porque cada dia que passa a gente vai dormir, acordamos, tem uma casa de aposta nova. E pronto, isso parece que é um mercado que não tem assim muita regulamentação. Então, eu acho que o governo deve agora passar a verificar essas casas, licenciar e colocar algumas limitações, né? Alguns termos e condições. Ou se existem, então esses termos e condições não são mesmo efetivos. Pronto, eu acho que são mais termos para facilitar as casas do que para proteger o cliente ou o apostador. Não são execuíveis. Não são. Estamos a ver até crianças menores de idade a praticarem, que é um atentado realmente à dignidade humana. Uma criança lá nas casas de aposta, algumas delas que tive acesso, que lá já visitei, aparece maior de 18 anos como praticante dos mesmos, mas nós temos assistido na sociedade, estamos inseridos, crianças menores de idade a praticarem aqueles jogos de azar. Sim, olhando para esse aspecto, eu acredito que as pessoas abrem contas nessas casas de apostas através do número do terminal do celular. E os números são registrados hoje em dia. E no registro tem lá os dados ou a idade da pessoa. Então eu acho que o governo deveria criar um mecanismo para que menores de idade não tivessem acesso. Uma vez que o menor, né, usando um número que está registrado e é menor de idade, não tivesse acesso a abrir contas para essas casas de apostas, porque estamos a expor as crianças a um risco, a um mercado sem volta.
Realmente. É para um caminho sem volta e estamos a ter aí viciados. Pronto, eu acho que da mesma forma que o governo controla o uso de drogas, de algumas drogas, deveria também colocar aí um investimento para controlar essa aderência de menores de idade. Pois. Lá ficou mais uma dica ao governo do dia que pudesse regulamentar a situação ligada aos jogos de azar no que concerne aos terminais telefónicos. Nós temos assistido menores de idade a praticarem e aqui o nosso painelista bem disse que em algumas vezes essas crianças, ou seja, estamos a criar uma geração que a breve trecho será uma geração extremamente viciada nos jogos de azar. É importante que o governo leve a sério essa questão ligada aos jogos de azar. Estamos mesmo quase no final da nossa conversa, que está sendo super interessante. Não gostava que esse tempo terminasse, mas infelizmente é o que acontece. Estamos mesmo na reta final. Como última pergunta que eu vou colocar ao nosso painelista é: quais são os possíveis impactos psicológicos do vício de azar, aliás, do vício em jogos de azar ao longo prazo? Pronto, eu acho que é o que temos visto, né? Temos acompanhado aí na imprensa, nos mídias, como outro vício qualquer. Eu acho que um dos sinais é mesmo a depressão, a ansiedade. São pessoas, ou melhor, são consequências que dificilmente um apostador escapa. Mas eu acredito que uma pessoa com mais conhecimento de saúde mental poderia dar mais detalhes. Sim, eu acredito que o governo realmente deve fazer um trabalho, porque estamos a ter casos de suicídios de funcionários, a gente tem acompanhado pela televisão, algumas pessoas a tirarem a vida e tal. Eu acho que um trabalho de base deve ser feito, esse vício deve ser levado a sério. Os jogos de azar estão a trazer consequências extremamente graves à nossa sociedade e a falta de regulamentação na aderência de menores de idade é um ponto a se reparar. Pronto, eu acho que é mais ou menos por aí. Muito bem, estivemos aqui a ter uma conversa super interessante. Já estamos mesmo na reta final do nosso programa, este programa que entra no ar todas as sextas-feiras. Em jeito de últimas considerações, o que gostaria de dizer à sociedade moçambicana no particular e à sociedade no geral, a sociedade do mundo no geral, o que gostava de dizer como conselho aos jovens em particular que são praticantes de jogos de azar? Ok, muito bem. Primeiro, deixa-me agradecer pelo convite. Sinto-me lisonjeado por ser aqui o primeiro convidado para este programa. Agradecer à TV, né, pelo convite. E dizer o seguinte, pronto, estamos a viver uma situação nova. Eu acho que a nossa sociedade não estava preparada para lidar com esse tipo de situações ou de jogos. Com o avanço da tecnologia hoje, pronto, os riscos estão aí. O meu conselho é que os pais encarregados devem passar a monitorar o uso dos smartphones, o uso da internet dos nossos meninos, dos nossos filhos, sobrinhos em casa, para que deste modo não permitamos que caiam nesses caminhos dos jogos de azar. Para quem é praticante, eu aconselho a praticar de forma responsável, e para quem já está mergulhado nesses jogos, aconselho a procurar um especialista, um psicólogo, procurar uma ajuda. Eu acho que a família pode ajudar, porque na maioria das vezes a gente tem um jogador compulsivo em casa, mas ninguém sabe. Pronto, está aí, a gente só vê a jogar e tal, não sabemos o que está a se passar e de repente nos surpreendemos que a pessoa é para cometer um suicídio, a pessoa cometeu um estrago, porque ninguém sabe. Então eu acho que procurar ajuda é uma melhor saída. Numa primeira fase deve mesmo procurar ajuda, procurar um aconselhamento. E ao governo, eu gostaria que houvesse mais lei, né? Mais regulamentos para controlar, pelo menos, as propagandas que estão realmente a invadir as vidas hoje de uma forma tremenda. E eu acho que é isso. Nós aqui agradecemos pelo carinho que nos deu e pela entrevista espetacular que tivemos. Também agradecemos por aceder ao nosso convite. Querido internauta, queremos agradecer o carinho da sua audiência lá deste lado.
dizer que este programa entra no ar todas as sextas-feiras. Não desgrude da sua tela e voltamos a nos ver na próxima ocasião, assim que Deus permitir. Eu sou António Chimoio, o vosso apresentador deste programa Saber Sem Limites. Trazemos mais temas de interesse social. Não perca mais edições. Até mais vezes. CMTV, a televisão criativa.